Olá a todos. Bom, hoje a gente vai quebrar mais um paradigma no vídeo de hoje. E se trata desse assunto, ilusão da esquerda e direita, tá? A gente vai ver por que a esquerda e a direita são uma ilusão e não existem. E a ordem, entre aspas, através do caos. A gente sabe que esse pessoal que controla o mundo, esse pessoal que guia o curso da história da humanidade através de eventos históricos, sempre com o passar do tempo, certo? Isso sempre se repete, por quê? Porque a Terra é cíclica, como a própria Bíblia diz, não há nada de novo debaixo do sol, então o que aconteceu no passado voltará a ocorrer no presente. Então, se você, sabendo disso, você consegue entender o mundo, certo? Você consegue entender que o mundo ele funciona em ciclos. Então, a gente vai ver que esse pessoal, eles trabalham dessa forma, promovendo a ordem, entre aspas, através do caos. Então, é através de um grande caos que tem que vir uma ordem, certo? Uma nova ordem mundial, certo? Um novo governo único, um novo mundo, certo? Onde a liberdade será quase 0%. Então vamos ver. Então esse é um mundo sombrio que nos espera, onde não teremos liberdade, ok? Bom, então vamos lá. A gente sabe que o mundo que a gente vive é um mundo, vamos dizer assim, onde o pão e circo ele é muito vendido para distrair, para ganhar a mente do gado, na visão dessa elite, porque eles nos enxergam como gados, percebe? E a gente sabe que existe dois caminhos, dois caminhos entre aspas, né? A gente sabe que existe a ilusão da esquerda, a gente sabe que existe a ilusão da direita. Não são dois caminhos, é a mesma ilusão, é o mesmo braço do mesmo sistema, percebe? São dois braços do mesmo sistema. Os dois fazem parte da mesma mão invisível que controla a nossa sociedade. Essa mão invisível apenas move o quê? Move seus fantoches, seus bonequinhos, né? Seus fantochezinhos, como eu falei no último vídeo. Pois bem, então a gente sabe que existe a ilusão da esquerda e a ilusão da direita. Bom, a esquerda é uma coisa ruim? Sim, é uma coisa ruim, é uma coisa positiva. Quer dizer, é uma coisa totalmente negativa, desculpa. É uma coisa totalmente negativa e além do mais é uma coisa doentia, certo? Porque todo pessoal que é de esquerda apoia coisas que não faz sentido, tá? Mas a questão não é essa, tá? A questão do vídeo não é essa, não é discutir nada. A questão aqui é só a gente tentar entender um pouco dos dois lados. Então a gente sabe que a esquerda apoia coisas bizarras. A gente sabe que tem pessoas que controlam muitos movimentos de esquerda, como George Soros. É um cara de extrema esquerda que promove a destruição no mundo. Ele financia desgraça no mundo, movimentos de divisão das pessoas. E a gente tem a direita. Porém, se trata do mesmo braço, dos dois braços do mesmo sistema. São duas partes do mesmo corpo, servem ao mesmo sistema maligno, certo? Então a gente tem que entender que não existe oposição. Eu vejo que muitas pessoas perdem a noção da realidade, não sabem, não tem um mínimo de consciência, não tem um mínimo de noção do que está realmente acontecendo na realidade, mas a pessoa está lá, brigando com unhas e dentes pelo seu político de estimação. Ah, e o meu político é melhor. Ah, não, o meu é melhor. Ah, não, é o meu. É o Lula, é o Bolsonaro, é o meu presidente, é o melhor. Percebe, galera? Percebe? Enquanto o povo continuar nessa babaquice, enquanto o povo continuar nessa mentalidade robótica, nessa mentalidade de ovelhinha, enquanto as pessoas continuarem sempre seguindo o rebanho e não pensando por si mesmos, deixando sua mente, deixando a Globo tomar conta da sua mente, deixando essa politicagem, todo esse lixo dessa politicagem corrupta, desonesta, certo? É uma politicagem mequetrefe, é uma politicagem que não tem respeito nenhum, não tem moral nenhuma, não tem honestidade nenhuma, todo mundo ali pensa em si, ninguém pensa no povo, e a gente vê, enquanto isso, muitas pessoas fazendo o papel de trouxa, defendendo dois míseros seres humanos que são falhos, como Bolsonaro e Lula, dois caras que são desonestos, mentirosos, dois caras que fazem parte de uma política corrupta, não defendo nenhum lado nem o outro, porque pra mim esquerda e direita não existe, porque pra mim esses caras são fantoches, como eu falei, as pessoas que estão acima movem seus fantoches e eles são esses fantoches, são exatamente esses caras aqui e outros também. Então a gente vê uma hipocrisia muito grande nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente sabe que hoje, o que está acontecendo no mundo? Está acontecendo todo esse problema aí, certo? E a gente sabe que o nosso país aqui, o Brasil, está sendo um dos mais afetados perante esse problema. Então vem a pergunta, será que passar por esse problema todo aqui no Brasil é pior? Será que a gente passando por esse problema em outro país, seria que a situação estaria diferente? Não sei, são perguntas,
A gente tem que ver outras hipóteses, certo? Então a gente tem que pensar que o mundo de hoje em si, ele está afundado na hipocrisia, ele está afundado no mar da desinformação. Então, qual é o destino? O que pode acontecer com uma massa desinformada? A massa populacional desinformada, ignorante, exatamente como eles querem, como os governantes querem, e é por isso que esses governantes fazem essas coisas que eles fazem, certo? Aqui mesmo no Brasil tem muitas pessoas passando fome, certo? Aí eu pergunto, será que essas pessoas estão passando fome por causa de quê? De pessoas como nós que somos contra o lockdown, ou será que estão passando fome por causa da politicagem corrupta? Só que aí, o que a gente vê nos dias de hoje? A gente vê esse problema acontecendo e a gente vê uma pressão muito forte para tentar derrubar o presidente, certo? Que hoje é quem? O Bolsonaro. Veja bem, eu não estou tentando defender, o que eu estou querendo dizer é que há uma pressão muito grande para tirar ele do poder, para que as pessoas digam assim, ó, é como se fosse uma indução mental, certo? Por quê? Porque eles trabalham através do que? Da lavagem cerebral no povo, certo? Não é à toa que existem pessoas marxistas. Eu pergunto para vocês, existe uma coisa mais teórica do que Karl Marx, por exemplo? Só existe na mente do cara, percebe? Ou seja, é uma ilusão que foi plantada na mente das pessoas, assim como a esquerda e a direita, como o Bolsonaro e como o Lula. Só que vocês não percebem que está havendo uma manipulação, está havendo uma certa divisão? O que eu quero dizer é que é pra gente tentar raciocinar o que tá por trás disso. Porque, veja bem, o que eu quero dizer? Vamos lá. Pensa só, lá nos Estados Unidos, o Trump estava no poder, o país estava passando maior perrengue. Tava maior caos nos Estados Unidos. Trocou o presidente, parece que o problema que estava acontecendo, parece que tudo acabou, né? Engraçado, né? Ou seja, quando tava o Trump, tava muito lockdown. Agora tá o Bolsonaro, eles estão dizendo que o país está quebrando, e realmente está quebrando. Percebe? Certo? Mas no começo, no início, o Bolsonaro avisou, isso aí é uma gripezinha. Ó, não recomendo ninguém ficar em casa. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar, continuar a produção, continuar as atividades econômicas. Por quê? Porque isso pode dar um impacto na economia. O cara falou, alguém raciocinou por cima do que o cara falou? Não. O que as pessoas fizeram? Foram contra a decisão do cara, foram pela ideia da Globo. A Globo é de extrema esquerda, uma emissora que foi vendida para a China já, para quem não sabe. Então, tudo propositalmente para o quê? Para causar essa lavagem cerebral, para causar esse condicionamento mental e para impor dentro das pessoas essa ideia de que, por exemplo, quem tá quebrando o país, para vocês verem, quem tá quebrando o país, tô dando um exemplo aqui, dando um exemplo aqui da mídia, lavagem cerebral. A mídia diz assim, tá vendo, é o Bolsonaro que tá quebrando o poder. Quer dizer, é o Bolsonaro que tá quebrando o país. É o presidente, é o governo do Bolsonaro que tá quebrando o país. Ou seja, tudo condicionando as pessoas, tudo influenciando as pessoas mentalmente a achar que o Bolsonaro saindo do poder e vindo outro presidente, talvez Lula, talvez outro, não sei, o país melhore. Só que a gente sabe que isso não é verdade. Por quê? Porque independente de quem entre no poder, certo? Nunca vai mudar, galera. Porque a gente sabe que os políticos são fantoches, são bonecos, eles não podem fazer o que eles querem. Todos eles estão ali seguindo uma agenda específica. Então, como todos estão seguindo uma agenda específica, eles não podem se voltar contra a elite. Eles não podem dizer assim, não vou seguir essa agenda aí não, etc e tal. Por quê? Porque eu quero fazer o bem pro meu país. O cara não pode tomar essa decisão. Por quê? Porque os caras podem assassinar ele e a família dele, certo? Então a gente sabe que todos os políticos do mundo são controlados. Todos os políticos do mundo são bonecos na mão dos controladores. A gente sabe que eles usam esses bonecos fantoches para exatamente isso, causar o caos, certo? Para impor uma ordem, entre aspas, através do caos. Porque divisão causa caos. Então a gente sabe que tem esquerda, tem direita, a alienação das pessoas a todo vapor, certo? Ou seja, o cara tá passando necessidade. Tô dando um exemplo aqui, o cara tá passando necessidade, o cara tá dependendo de auxílio emergencial, mas mesmo assim, o cara quer ver o circo pegar fogo, o cara quer ver o pau quebrando, as coisas se destruindo. Porque quem não tá no poder, porque o político de estimação dele não tá no poder, percebe? Olha só o nível da mentalidade das pessoas, o nível magnífico de inteligência que as pessoas têm nos dias de hoje. Então, pensa só. As pessoas acham que o voto delas mudam alguma coisa, que a escolha delas mudam alguma coisa, e as pessoas estão extremamente cegas, ignorantes, sem conhecimento, soberbas, mal educadas, a maioria do povo brasileiro, grande parte, certo? Porque não consegue enxergar a verdade, não consegue enxergar o que há por trás desses políticos maldosos.
não conseguem enxergar que na politicagem há sujeira, certo? Há corrupção. Muitos desses políticos são maçons, são da maçonaria. A maçonaria controla a esquerda e a direita para manipular as pessoas, certo? A maçonaria e outras ordens secretas estão por trás dessa imundice toda, por trás dos panos, e as pessoas não conseguem perceber. Então, as pessoas têm que perceber que o mundo é um palco e que o mundo não é da forma que é apresentado para nós. O mundo é um palco, é um teatro, certo? Tudo isso que a gente vê na geopolítica brasileira, tanto na geopolítica mundial, é um teatro, galera. Vamos começar a acordar e vamos começar a tirar da mente esses paradigmas. Vamos começar a derrubar essas paredes que tem na nossa cabeça. Não perca tempo com o Lula, nem com o Bolsonaro. Independente de quem entrar no poder, eles não vão fazer o que eles querem. Eles vão fazer o que os controladores, os banqueiros, sionistas, os caras que estão por cima, o que eles mandar eles fazerem, eles vão fazer, percebe? Ou seja, estão ali para seguir a agenda da elite. Então a gente não tem que defender esquerda nem direita, a gente tem que defender político X ou Y. A gente tem que defender a Bíblia, certo? A gente tem que defender a moral, a conduta da Bíblia, a palavra do Criador, do Messias. E a gente tem que clamar, defender apenas o reino dos céus, certo? A gente não tem que se misturar, se inflamar com doutrina humana. Não, nada disso, nada disso. Vamos manter os pés no chão e saber despertar com a humildade, saber que tudo isso se trata de armadilhas de Satanás. Sinais e prodígios de Satanás usando esses homens, políticos fantoches para enganar as pessoas. Para as pessoas acharem que tem poder de liberdade, que o voto delas muda alguma coisa. Mas eles decidem de antemão, antes de você votar na urna, eles já decidem quem vai para o poder. Por quê? Porque tudo no mundo é orquestrado por essa elite, certo? Mas as pessoas não percebem isso, tudo é orquestrado. Então não adianta a gente ficar perdendo tempo com isso. Por quê? Porque o mundo está caindo aos pedaços, um dos piores períodos de fome vai vir no Brasil. O Brasil está arriscado a se tornar uma Venezuela ou pior, as pessoas não estão percebendo isso, certo? As pessoas não estão percebendo que a Globo é de extrema esquerda, certo? Tudo isso para causar uma lavagem cerebral na cabeça do povo, para achar que existe vilão, que o Bolsonaro é vilão e o Lula é bonzinho. Não existe vilão e bonzinho nesse mundo. Hello! Vamos acordar, cara. Vamos acordar, pelo amor de Deus, vamos acordar. Certo? Por quê? Porque a gente tem que despertar desse sono profundo, dessa lavagem cerebral severa que eles impuseram na nossa cabeça. Não existe oposição, não existe bonzinho, não existe mal. Todos eles são maus. Todos eles estão seguindo uma agenda de uma elite satânica, marxista, xenófoba, eugenista. Então é isso, galera. Vamos prestar atenção e ficar esperto. Bom, isso aqui é o símbolo da ordem através do caos. Então a gente vê muita simbologia aqui. A gente vê um pentagrama invertido, a gente vê aquela estrela de Davi, entre aspas, não é a estrela de Davi, já fiz um vídeo aqui sobre ela. Certo? É uma estrela ocultista. Então a gente vê essas duas águias aqui, certo? E a gente vê esse triângulo na frente com o número 33. A gente vê aqui o símbolo do sol, da lua, a pirâmide aqui com o olho V, com o olho que tudo vê. A gente vê os dois pilares. Então esse termo ordo abcheio está em latim, que significa ordem através do caos. Então é assim que eles trabalham, é a ordem através do caos. Tudo isso que a gente está vendo no mundo não é por acaso, tudo isso foi pensado décadas atrás, tudo isso é para promover o caos no mundo. E através do caos que eles vão promover no mundo, através das desgraças, fome, revoluções sociais, guerra, tudo profético, tudo a gente está vendo as profecias se cumprindo diante da nossa cara, certo? E mesmo assim muitas pessoas ainda dormem, não acreditam nessas coisas, acham que é teoria da conspiração, preferem se apegar à sua vida materialista. Não estou julgando ninguém, nada contra, cada um pensa de sua forma. O que eu tento fazer aqui no canal é impor a verdade, sempre. Infelizmente as pessoas pensam da forma como o sistema impôs, como o sistema quis que elas pensassem, certo? Então, eles já propagam essa lavagem cerebral desde o sistema educacional, certo? Essa lavagem cerebral nos alcança já na infância e a gente já cresce assim doutrinado, assim então para ser escravo desse sistema desse sistema escravocrata. Eventualmente vai ser um sistema totalitário, porque a nova ordem mundial tá para vir. Essa nova ordem mundial, no meu ponto de vista, é o governo do anti-Messias. Eles já estão preparando o terreno, já tem muitas mensagens subliminares sobre isso. Então eles já estão começando a soltar várias coisas, várias mensagens. Então, galera, o tempo é curto, certo? O fim já tá às portas, certo? A volta do Messias está às portas, certo? A gente tem que se preparar para a perseguição que o anticristo vai provocar na terra. A gente tem que se preparar para o apocalipse, porque ele vai promover a ordem através do caos, certo?
Então a gente tem que ficar ligado também nas profecias bíblicas. A gente sabe que esse pessoal que controla o mundo define todas as agendas, e eles vão trabalhar a todo vapor para que essa agenda cumpra e para que eles consigam estabelecer esse governo único. Bom, a gente sabe que também a nossa liberdade vai reduzir cada vez mais, isso é um problema grave. Eles já estão preparando aquele sistema de identificação digital. Então, galera, vamos aceitar o Criador enquanto é tempo, vamos aceitar o Messias e a Yahushua HaMashiach, vamos aceitar o Altíssimo, vamos nos arrepender, vamos ler a palavra sempre, nos manter cheios da presença do Criador, nos arrepender dos nossos pecados, voltar a um caminho correto, certo? Nos consertar. E vamos nos preparar também com recursos, vamos tocar alimentos, se preparar fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, porque o que tá para vir aí não é nada bom. Então é bom a gente ficar esperto. Então, que cada um aqui fique na paz do Criador. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.